Olá, olá, amigos do Culturalog. Estou aqui mais uma vez apresentando um vídeo para vocês e eu fico muito contente que finalmente eu estou tendo a oportunidade de falar sobre o meu artista favorito, musicalmente, de todos os tempos, que é o Morrissey, ok? E qual é a ocasião? A ocasião são os 30 anos de um disco um tanto injustiçado dele, que é o segundo solo, Kill Uncle. Eu quero começar, assim como eu fiz com o vídeo do Leonard Cohen, há algum tempo atrás, falando do que aconteceu entre o final dos Smiths e o lançamento desse segundo disco. Para quem não conhece o Morrissey e caiu aqui simplesmente porque segue o canal, o Morrissey ele é mais conhecido por ele ser o cantor e compositor dos Smiths, uma das bandas mais influentes de todos os tempos. Os 4 discos de estúdio dos Smiths são o primeirão, de 84, daí entre o primeiro e o segundo saiu um disco com alguns lados B dos compactos e com algumas versões alternativas das canções, que é o Head Full of Hollow. Esse aqui saiu antes no Brasil do que o primeiro, então tem gente aqui que achava na época que esse tinha sido o primeiro álbum dos Smiths, mas não foi. Aí seguindo esse, a gente teve o primeiro número 1 dos Smiths, que foi Meat is Murder. Esse aqui é o meu favorito. O próprio título do álbum, né? Carne é assassinato. Raramente a música pop vai falar pro ouvinte alguma coisa que ele não quer ouvir. Eu tava pensando nisso. E esse disco aqui fez muitas pessoas virarem vegetarianas. Na sequência, teve o Queen is Dead, que é tido como o melhor disco dos Smiths. Eu acho que em 2013 ele foi eleito o melhor disco de todos os tempos. E eles terminaram essa discografia deles com o Strange Ways, Here We Come. Quando esse disco foi lançado, os Smiths já tinham acabado. E eu quero começar a história mais ou menos aí. O que aconteceu, né? Por que os Smiths terminaram? Se você lê um livro como esse aqui, o Morrissey and More, The Severed Alliance, do Johnny Rogan, ele vai basicamente colocar a culpa no Morrissey, né? Porque o Morrissey, e a gente sabe disso, é uma pessoa muito difícil, e o Marr, ele, que era o companheiro, né, do Morrissey nos Smiths, o Marr era o guitarrista, e o Morrissey compunha as letras e cantava, e daí tinha o baterista e o baixista, que ficaram numa posição meio secundária. Esse livro aqui, ele vai falar que o que aconteceu foi que o Marr já não aguentava mais. Além de ser o compositor e guitarrista da banda, ele também tinha que ser o empresário, ele tinha que organizar as turnês, porque qualquer pessoa que ele tentava botar ali no meio, o Morrissey não se dava bem. O que aconteceu de fato foi que o Marr saiu, foi tirar umas férias. E daí rolou um disse, não disse, entendeu? Jogaram verde, assim, os Smiths acabaram. O Marr, sem dar justificativas, ele saiu, foi de férias. Então os Smiths acabaram. Pra ver, né, o que acontecia, pra ver se o Marr ia na imprensa falar não, imagina, só tô aqui dando uma descansada esse final de semana. Mas o Marr não falou nada. E o Morrissey ficou meio puto que o Marr não falou nada. Então, então os Smiths acabaram mesmo, não quero mais. Mas ninguém esperava que fosse realmente acabar, né? Esperavam que fosse um rolinho ali de uma briga de egos temporária, mas o Marr realmente gostou muito das férias dele. Se vocês quiserem ler mais sobre o lado do Johnny Marr da história, super sugiro a autobiografia dele, Set the Boy Free. Não tem tradução em português, mas você pode achar, por exemplo, na Amazon. E você pode perguntar, Yuri, eu não leio em inglês, mas eu gosto muito de Smiths. Tem alguma coisa aqui no Brasil que eu posso ler? Tem sim, aqui ó. There is a Light That Never Goes Out, The Smiths, pelo Tony Fletcher, saiu pela editora Best Seller. Então isso aqui, né, você pode, se você curte a banda, ter em sua coleção, galera. Mas o que rolou então, depois dos Smiths? Tem um cara chamado Stephen Street que trabalhou com os Smiths em várias faixas e ele estava agindo principalmente como um engenheiro de som, conforme não houve nenhum movimento de retorno dos Smiths. O Morrissey chamou o Stephen Street
para fazer algumas canções novas. E ele também chamou um cara que eu acho demais, que é o Vini Riley. É o cara por trás do Durutti Column, que é uma banda pós-punk também de Manchester, mas eles faziam parte da Factory Records, que foi casa, por exemplo, do Joy Division, né? Uma das minhas bandas favoritas. E aqui, por exemplo, nessa caixinha aqui, a gente tem 4 dos discos que eles fizeram para a Factory. Porque assim, é muito difícil substituir o Johnny Marr. É um cara que tem um som de guitarra único, um compositor espetacular. Então ele foi tentar chamar alguém, né, que fosse mais ou menos parecido. Chamou o Vini Riley. Não foi uma parceria que durou muito tempo, né? E você pode conferir nesse DVD aqui, Morrissey, The Jewel in the Crown, tem entrevistas tanto com o Stephen Street quanto com o Vini Riley, e existe um desentendimento entre essas duas partes, né? O Vini fala que ele compôs as coisas, mas não foi creditado. O Stephen fala, não, eu é que compus essas coisas e por isso que eu fui creditado, mas eles não se entendem. Mas o fato é que o Vini, ele fez as vezes de guitarrista nesse que é o Viva Hate. Esse disco aqui é absolutamente maravilhoso. Eu não tenho uma edição de CD da época, mas eu tenho um relançamento que eles fizeram dos 100 anos da EMI. Eles lançaram essa versão aqui com capa alternativa. E tem também a remasterização do disco, tá aqui, que ocorreu em 2012. E como vai ocorrer no Kill Uncle, o que aconteceu? O Morrissey aqui, além de ter autorizado remasterizarem as faixas, ele mudou algumas faixas, ele cortou pedaços de faixas, cortou uma faixa por completo e inseriu outra, uma demo bem dispensável. Isso vai acontecer no Kill Uncle também. Então, ó, gente, se vocês têm o CD antigo, não se desfaçam disso aqui. Porque esse aqui, né, ou o vinil, é o álbum como ele foi lançado. Muitos dos remasterizados, eles são, né, reimaginações do disco. E ele foi um disco muito bem recebido. Aqui eu quero citar uma parte na autobiografia do Morrissey que fala sobre esse lançamento do Viva Hate. Gravar o Viva Hate, o primeiro disco solo, foi muito difícil por causa desse eco vindo de todos os cantos de que eu jamais poderia ser tão bom quanto os Smiths. O primeiro compacto do Viva Hate, que é o Suede Head, vai falar sobre esse lançamento aqui. Para quem não conecta, né, o nome Suede Head da música é aquela I'm so sorry. Suede Head, o primeiro single solo, chega nas paradas no número 6, vendendo 75 mil cópias na primeira semana. E chega uma carta surpresa da Linda McCartney, a esposa do Paul. Muito bem, número 6. Se você algum dia quiser fazer uma música pelos animais, é só falar. Conforme Suede Head chega no número 5, Viva Hate chega no número 1. Então, né, tinha tanto o single quanto o disco lá no topo. Na mesma semana em que a colaboração do Johnny com o Talking Heads chega no número 4. Nos Estados Unidos, o Viva Hate chega ao número 48, mais do que qualquer disco dos Smiths. Então, gente, vamos pensar. Smiths acabam em 87, em 88, o Morrissey lança o Viva Hate. Nesse tempo todo, assim, os Smiths não fizeram show pro último disco, né, porque eles já tinham terminado, e o Morrissey não fez shows, assim, não fez uma turnê pro Viva Hate. Aí o que ele pensou? Já sei, eu quero fazer um show só, o que aconteceu no dia 22 de dezembro de 89, que é um show antológico no Wolverhampton City Hall. Para entrar nesse show, o ingresso era você estar com a camiseta dos Smiths ou do Morrissey. E teve muito mais gente que não conseguiu entrar do que as pessoas que couberam lá dentro. E nesse show, o que a gente tinha ali era basicamente os Smiths, que a gente conhecia, mas sem o Johnny Marr. Na guitarra ficou o Craig Gannon, que era na época do Queen is Dead,
né, dos Smiths. Como eram muitas partes de guitarra, o Johnny e o Morrissey decidiram contratar um segundo guitarrista para fazer assim a guitarra rítmica. E todos eles falaram assim que era meio estranho estar no palco sem o Johnny, mas o show foi um sucesso. E daí começa uma coisa, né, que o tempo vai começar a fechar pro Morrissey conforme chegam os anos 90. Eu continuo então lendo aqui da autobiografia dele. Eu tô fazendo uma tradução, assim, pulando algumas palavras só para dar informação para vocês, tá bom, gente? Não é uma tradução pensada. Apesar do Rourke e do Joyce terem participado dos singles de 1989, Last of the Famous International Playboys e Interesting Drug, o passado triste cai sobre mim toda vez que eu ouço suas vozes, e eu decido então não convidá-los para gravações futuras. Então, os advogados de Joyce escrevem para mim, falando que o Joyce pode entrar com uma ação sobre os royalties dos Smiths, mas ele pode não entrar se eu concordar, eu, Morrissey, né, em torná-lo membro da banda do Morrissey, um membro permanente. Uma banda que, de qualquer forma, não existe. Eu ignoro essa ameaça. E o que acontece é que, algum tempo depois, essa ação tem lugar. E, assim, para quem leu a autobiografia do Morrissey, uma boa parte dela é só do ódio que ele teve do Joyce ter ganhado essa ação, né? E ter ganhado, sei lá, mais de 1 milhão de libras, porque na época que assinaram um contrato dos Smiths, assinaram apenas ele e o Johnny. E os outros dois ficaram meio que como, né, músicos de estúdio. E na época, ninguém reclamou, ninguém falou nada. 40% pro Morrissey, 40% pro Marr e 10% para os outros dois. E daí, nos anos 90, eles falaram, nossa, eu achava que era 25% para cada um. Nunca me falaram que não era. Então eles fizeram de desentendidos e deram a ação. E tem mais. Isso aqui quem conta é o próprio Craig, nesse DVD aqui. Ele fala que recebeu uma carta do Morrissey falando, ó, tu pode continuar na banda, mas tu tens que tirar a ação que tu tens contra mim no tribunal. Coisa, de novo, de pagamento nos Smiths. O Craig falou que não tirava, então ele foi sacado da banda. Não sei se ele ganhou ou não essa ação. Eu acho que não. Do Viva Hate, né? O Morrissey também lança Every Day is Like Sunday, é a canção mais conhecida dele. Tanto o Suede Head quanto o Every Day is Like Sunday são com o Stephen Street. Mas eventualmente, assim, a relação começou a ficar um pouquinho ruim. Ele mudou de produtor. Com o single seguinte, Ouija Board, trabalha já com outros produtores que são os dois produtores que também vão trabalhar com ele no Kill Uncle, que é, afinal, a razão pela qual a gente está aqui falando dele. De qualquer maneira, assim como os Smiths têm o Head Full of Hollow, entre o primeiro e o segundo disco, o Morrissey tem o Bona Drag, que são lados B. É uma coletânea excelente. Essa aqui é a versão original, esse é o remaster de 2010, que tem, de novo, faixas extras, uma versão um pouco diferente de Piccadilly Polare, que é a primeira canção. Então ele continua trabalhando com essa equipe de produtores. Um desses produtores, né, o Clive, ele tinha trabalhado já com Madness. E quem ele chama para contribuir para esse time, né, e para mandar fitas para ele, né? Era assim que ele trabalhava. Tipo, o parceiro dele mandava fita para ele e o Morrissey ouvia essas fitas em casa, falava que gostava ou não e trabalhava em cima dessas fitas, dessas demos. E quem ele chama é o Mark Nevin. No DVD aqui, ele até fala que nessas trocas de cartão postal que o Mark Nevin tinha com o Morrissey, teve uma vez que o Mark estava depositando o cartão postal dele para o Morrissey, quando viu o próprio Morrissey mandando uma carta para outra pessoa. Aí, eu ia mandar isso aqui para ti agora. Então, tó. Aí disse que o Morrissey ficou super envergonhado. Oh, ok.
E o que acontece nessas sessões? O que acontece e que contribui para a sonoridade que o disco tem e para como ele costuma ser meio mal recebido é que, assim, o Morrissey tinha as ideias e as letras dele baseadas nessas demos que ele tinha do que viriam a ser as faixas. E ele não ficava nem um pouco envolvido com o que estava acontecendo no estúdio, né, que era o Hook and Manor. Eu acho que era propriedade, inclusive, desses produtores do disco. Ele não se comunicava muito com os músicos, então o que acontecia era assim, ele colocava o vocal e acabou. Aí ele sai do estúdio, né? Não tinha uma comunicação, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E daí as faixas meio que poderiam ter um desenvolvimento maior, não tinham. Ficavam assim em um estágio mais embrionário. Enfim, o disco sai. Mas nesse vídeo eu vou parando por aqui. E daqui a alguns dias eu vou lançar a segunda parte. Talvez você já esteja vendo quando essa segunda parte já tenha sido lançada. Mas eu quero falar sobre cada faixa, cuidadosamente fazendo uma análise ou uma reanálise, uma reavaliação do que foi o Kill Uncle. Eu espero que vocês tenham gostado dessa prévia e que vocês fiquem para o banquete principal, beleza? Então se inscrevam aí para conferirem quando isso sair. Muito obrigado e até muito breve.